A paz do Senhor, meu querido e amado irmão, minha querida irmã do nosso devocional Simply Pentecostal. Estamos muito felizes de mais uma vez, mais um sábado estarmos aqui para juntos lermos a palavra do Senhor e desta maneira estaremos continuando no capítulo 39 do livro do profeta Jeremias. Aleluia! Até aqui nós estudamos e vemos este homem de Deus chamado Jeremias profetizando para o povo de Judá, para a cidade de Jerusalém, para o seu rei, para os seus príncipes, para os seus anciãos, para o seu povo, para os sacerdotes, para os demais profetas que ali estavam. E nós vamos ver que a palavra do servo do Senhor, depois de haver sido tão perseguido, haver sido, não é a palavra que ele escreveu num livro, ter sido queimada, ter sido abandonada, não ter dado ouvidos à palavra de Jeremias. Neste capítulo, nós vamos ver a conclusão de tudo aquilo que ele profetizou, que tudo aquilo que o povo não quis ouvir. Vamos ver isto se realizando, se concretizando, fazendo e cumprindo a palavra do Senhor. Portanto, vamos ler o capítulo 39, que diz assim: No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Vamos lembrar que o rei Zedequias, ele reinou durante 11 anos, e no 9º ano do seu reinado, a Bíblia fala que Nabucodonosor, ele cercou a Jerusalém. E, portanto, no ano 10º de Zedequias, no 4º mês, ao 9 do mês, se fez a brecha na cidade. Conseguiram fazer uma brecha para entrar na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram os nomes dos príncipes da Babilônia. Eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarzequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo Zedequias a esses príncipes da Babilônia, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram. Então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Veja só, o rei Nabucodonosor, seus príncipes entram em Jerusalém, se faz a brecha, e agora Zedequias, junto com os homens de guerra, fogem da cidade, deixando toda a população à mercê do rei Nabucodonosor. Mas olha só, mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó e o prenderam e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. Nós vamos lembrar que muitas vezes Jeremias falou para Zedequias para se render, para se entregar ao rei da Babilônia, para que ele pudesse ter a sua vida como despojo e dar continuidade. Entretanto, Zedequias nunca confiou em Deus, nunca deu voz aos ouvidos de Deus, e uma das palavras que Jeremias havia falado é de que ele haveria de ser sentenciado pelo rei Nabucodonosor e de que os olhos de Zedequias veriam ao rei Nabucodonosor. E aí está o cumprimento dessa palavra. E o rei da Babilônia, olha que coisa triste, matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém.
E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para Babilônia. Mas os pobres de entre o povo que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo: toma-o, ou seja, toma Jeremias, e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal, antes como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzabã, Rabi-Saris, Nergal-Zarezé, Rabi-Mag e a todos os príncipes do rei da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor deu uma ordem em favor de Jeremias, falou para o seu capitão da guarda e falou para todos os demais príncipes que eles não deveriam tocar nem fazer nenhum mal ao profeta Jeremias e que tudo que ele falasse, assim se fizesse para com ele. Versículo 14, mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. Se os irmãos lembrarem da nossa leitura do capítulo 38, sábado passado, nós falamos exatamente sobre este homem, Ebed-Meleque, que era um estrangeiro, que era um etíope, que era um africano, que estava trabalhando no palácio, e foi ele que livrou ao profeta Jeremias quando ele tinha sido encerrado, colocado numa cisterna, no calabouço, que estava cheio de lama. E foi ele que intercedeu diante do rei, dizendo: meu rei, isso que fizeram contra Jeremias é mal, ele vai morrer ali, porque já não tem mais pão na cidade. E a Bíblia diz que o rei Zedequias ouviu a voz de Ebed-Meleque e o fez retirar Jeremias daquele lugar. E a Bíblia nos fala que Deus deu uma promessa para ele. E esta promessa está sendo repetida aqui neste versículo, trazendo a conclusão deste capítulo, dizendo no versículo 17: a ti, ou seja, a ti, Ebed-Meleque, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei e não caireis à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que tremenda promessa para este homem chamado Ebed-Meleque. Um favor feito ao servo de Deus, e Deus dá a ele o livramento da sua vida, para que ele não pudesse ser morto por Nabucodonosor, nem pelos seus capitães, nem pelos seus príncipes. Deus o guardou por causa do favor e por causa de quê? Por quanto ele confiou em Deus. Irmãos, a Bíblia é repleta de versículos, de passagens que nos mostram, que nos ensinam que é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Toda palavra que Jeremias trouxe ao rei Zedequias, que foi sentenciado pelo rei Nabucodonosor. Deus havia dado oportunidade, traz oportunidades a este homem de poder confiar no Senhor, Deus de Israel, ao invés de confiar nos homens. E como a palavra de Deus, ela nos diz e está repleta: por
porque nós confiamos em Deus. A Bíblia diz no Salmo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor são como o quê? São como monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Você sabe o que é você poder ter segurança? Você poder não se abalar no meio de uma grande tempestade, de você permanecer firme porque você confia em Deus. Irmãos, faz toda a diferença. Quando nós confiamos no homem, quando nós confiamos no governo, quando nós confiamos no sistema, quando nós confiamos nas pessoas, até mesmo nos nossos familiares, ou talvez os nossos filhos, ou os nossos pais, quem seja lá. Essas pessoas são limitadas, essas pessoas têm seus próprios problemas, mas a Bíblia nos ensina a confiarmos no Senhor, porque se nós confiarmos nele, seremos como um monte de Sião que não se abala. A Bíblia também nos diz no Salmo 9, versículo 10, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Aleluia. Sabe por que Zedequias não confiava em Deus? Porque que ele não colocava 100% da sua confiança no Senhor, mas estava confiando no rei Faraó, estava confiando nos seus homens de guerra, estava confiando nos demais príncipes, nos demais homens, até mesmo nos falsos profetas que profetizavam o que ele queria ouvir. Mas sabe por quê, meus queridos? Porque, como este salmo diz, ele não conhecia o nome do Senhor. Nele não havia uma identidade com Deus, nele não havia um relacionamento com Deus. Quando nós não conhecemos a Deus, quando nós não conhecemos ao nome do Senhor, quando nós não temos a certeza de quem Deus ele é nas nossas vidas, podemos nos abalar, podemos ficar abalados com as coisas que acontecem, mas o Salmo diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, aleluia. O Salmo 20, versículo 7 e 8 nos diz assim, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiaremos no nome do Senhor. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Aleluia! Por quê? Porque a nossa força, os nossos bens, as nossas armas de guerra, aleluia! Paulo, ele dizia, elas não são carnais, mas espirituais, aleluia! E por causa disso, nós podemos nos sustentar em Deus, no nome do Senhor dos Exércitos, o qual ele é aquele que batalha as nossas guerras, aleluia! A Bíblia nos diz também, no Salmo 40, versículo 4, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 5 nos diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, ou seja, não te apoies no teu próprio entendimento. Muitas vezes nós pensamos que sabemos, muitas vezes nós pensamos que temos a resposta, muitas vezes nós podemos dizer, estes planos que eu fiz estão todos certinhos, os cálculos estão perfeitos, tudo vai dar certo. Meu querido, mas é bom você colocar diante da presença do Senhor o seu projeto. Você tem que levar a Ele, aquele que conhece o presente, mas Ele conhece o passado e o futuro, aquele que tem o domínio de todas as coisas, aquele que sabe que é soberano, que é onisciente, onipresente e onipotente. É a Ele que nós devemos confiar os nossos planos, as nossas realizações, os nossos sonhos, os nossos projetos. Infelizmente, Zedequias não confiou no Senhor e acabou tendo os seus filhos mortos, acabou ficando cego, acabou perdendo os seus amigos, os seus generais, os seus nobres, a sua família. Tudo acabou para este homem, porque ele não soube confiar em Deus, mas confiou no homem, aleluia. E nós lemos já algum tempo atrás, Jeremias capítulo 17, com este versículo eu gostaria de terminar este devocional desta manhã.
Jeremias ele escreve: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Vale a pena confiar em Deus. É importante nós confiarmos no Senhor. A Bíblia nos diz que quando nós confiamos no Senhor, nós não seremos confundidos. Irmãos, nós olhamos para a arena cristã, para as igrejas nos dias de hoje, e nós vemos tantas pessoas confundidas. Tantas pessoas que não sabem discernir da sua mão esquerda, da sua mão direita. Por quê? Porque, infelizmente, a sua confiança não está naquele que tem todo o poder no céu e na terra, mas está em si mesmo, nos seus bens, nos amigos, na sua academia, em sua inteligência, em seu bem-estar, em tudo aquilo que ele possui. Este homem, pobre, estrangeiro, simplesmente um servo, chamado Ebed-Meleque. Este homem poderia não ter muita coisa, mas ele tinha o necessário. Ele confiava no Senhor. E por isso, a palavra para ele foi: certamente, Ebed-Meleque, eu te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Que o nosso Deus possa, nesta manhã, abençoar e revelar-se a você, para que toda a sua confiança, qual seja o caminho, o projeto por onde você está caminhando, que você possa entregar a Ele, que você possa depender dEle, que você possa confiar nele. Por quê? Porque é mais importante nós confiarmos em Deus do que confiar no homem. Que o Senhor possa te entregar e dar a você abençoado fim de semana, juntamente com a sua família, em nome de Jesus. Amém.